7 conclusões sobre a COP30. A gente passou uma semana acompanhando a COP30, mergulhado nesse evento, conversando com as pessoas nos corredores, acompanhando algumas negociações que a imprensa tinha acesso, vendo todos os protestos, as entrevistas coletivas. E depois dessa semana intensa, eu tirei algumas conclusões sobre esse evento. É um evento absurdamente de esquerda. A frase que eu mais ouvi na COP foi a seguinte: a ação climática não é só sobre o clima, é sobre... E aí as pessoas terminavam a frase com a sua bandeira preferida: aborto, empoderamento feminino, Palestina, juventude, povos originários, ecossocialismo, veganismo. Teve até um episódio lamentável de ativistas pró-Palestina hostilizando uma delegação de Israel. Essa postura de esquerda radical provoca pelo menos 2 estragos. O primeiro é que a questão do carbono na atmosfera muitas vezes fica em segundo plano. Milhares de pessoas fizeram um esforço enorme para vir até Belém para passar a semana toda falando abobrinha sobre temas que não vão dar nenhum resultado na questão das emissões de carbono na atmosfera. O segundo efeito é que essa postura afasta quem não se identifica com a esquerda radical. Não à toa, essa COP foi uma das que tiveram menos líderes mundiais. Os políticos interessados em votos dos eleitores da direita tentam ficar longe de todo esse esquerdismo da COP30. O pessoal vendeu como a COP da floresta, mas está sendo a COP do diesel. Nos acessos à COP, nos corredores, até na sala de redação, era possível sentir o cheiro de óleo diesel. A organização da COP instalou 160 geradores de eletricidade a diesel para alimentar uns enormes aparelhos de ar-condicionado. Eu nunca tinha visto um ar-condicionado tão potente, tão gigantesco. O governo até planejou substituir o diesel por biodiesel, mas não conseguiu. Não tinha quantidade suficiente de biodiesel para atender a demanda. Outra coisa interessante é o seguinte: os ambientalistas em geral criticam o plástico. Mas é interessante que nesses dias na COP30 eles ficaram envoltos em plásticos. A estrutura provisória gigantesca que instalaram tinha lonas por fora e um tecido de nylon por dentro. Sem falar que na parte de baixo os carpetes também são feitos a partir de polímeros. Essa onipresença aí de diesel e de plástico mostra não só a hipocrisia, como muita gente fala, mas como a gente ainda depende desses materiais. Claro, né? Porque afinal eles são muito eficientes e muito baratos. Só com eles foi possível erguer uma estrutura gigantesca como essa em tão pouco tempo. Mas olha, muita gente comentou que seria melhor ter feito a COP na Universidade Federal do Pará, que fica na beira do rio Guamá, um lugar bastante bonito, muito grande. Não exigiria um gasto tão grande nessas instalações provisórias e o evento poderia ter servido para dar uma bela reformada nas instalações da UFPA. A África representou o Brasil melhor que o governo brasileiro. Outro jargão que se ouviu muito na televisão, nos protestos dos ativistas, nos corredores da COP, é o tal Sul Global. Fazer o Sul Global ser ouvido, levar a sua voz para a COP. Mas então o tal Sul Global falou, mas falou aquilo que o Brasil e que muitos ambientalistas não queriam ouvir. A delegação brasileira veio para a COP inspirada em focar a ação climática no uso da terra, botando o agronegócio brasileiro na mira. Mas os países africanos, muitos dos quais também têm florestas tropicais, bloquearam essa ideia de impor restrições ao desenvolvimento do agronegócio. E veja que curioso, acabou que os países africanos representaram os interesses brasileiros melhor que o governo brasileiro. A maior parte dos jornalistas não entende nada. Tá todo mundo perdido. O tempo dos jornalistas, especialmente os de TV, é sempre muito curto. Eles precisam dar uma notícia nova para o público várias vezes por dia. Mas acontece tanta coisa na COP, tanta reunião em portas fechadas ou tão difíceis de entender, que o jornalista fica sem saber o que de fato está acontecendo. E assim ele fica refém do que dizem as autoridades. A comunicação oficial da COP e do governo brasileiro consegue quase sempre emplacar a sua visão, a narrativa que mais o beneficia. Se eles quiserem cantar vitória, dizer que as negociações foram um sucesso, que atingiram o objetivo, até mesmo para justificar um investimento tão grande quanto esse, vários jornalistas vão aceitar e vão transmitir para o seu público. A qualidade do debate ambiental variou muito de país para país. Nos debates do Brasil e em alguns outros países da América Latina,
era muito comum ouvir aquele discurso moralista, com o dedo na cara, falando sobre os direitos que nós temos diante da mudança do clima e que os poluidores precisam pagar. Um discurso de penitência, de castigo, baseado sempre na ideia de que a mudança climática é um problema moral, criado por pessoas más. Já em outros pavilhões, como o de Singapura e da China, o tom do debate era outro. Era mais pé no chão, mais prático, numa linha mais ou menos assim: olha, nós temos um problema industrial aqui para resolver, não um problema moral, e vamos tentar resolvê-lo sem atrapalhar demais as pessoas. Um debate muito mais maduro, focado em soluções. Até que teve debates bons, mas pouca gente prestou atenção. O problema é que mesmo nesses stands que tinham bons debates, como o de Singapura, era tanto calor, fazia tanto barulho ao redor, que pouca gente prestava atenção. Em alguns casos, tinha mais gente participando da conversa no palco que na plateia assistindo. Então não dá para evitar a impressão que esses debates funcionavam mais como um ritual, uma oportunidade para a pessoa publicar uma foto no LinkedIn dizendo que palestrou na COP30. Ficou claro que o debate de verdade, a boa troca de ideias frutífera, acontece não tanto na COP, mas em eventos menores sobre temas, sobre problemas específicos. As pessoas criticam a COP pelos motivos errados. Teve muita matéria falando do preço da comida, da falta d'água dos banheiros, problemas, falhas pontuais como essas. E parece que é normal haver essas falhas dado o tamanho do evento, que reuniu mais de 50 mil pessoas, sem falar nos milhares de trabalhadores que estavam ali. Isso acaba desviando a atenção de um problema principal. A COP perdeu credibilidade, perdeu poder de decisão e eficiência na ação climática. É um fuzuê bilionário que, pelo menos em boa parte, poderia ser substituído por reuniões online que emitem muito menos carbono na atmosfera. Eu acho que a principal crítica que a gente precisa fazer é sobre a essência da COP. Ela perdeu o foco, ela virou um carnaval climático, virou motivo para burocratas do mundo todo, inclusive de muitos países pobres, viajarem pelo mundo. Então é um evento com um esforço descomunal e pouco efeito na prática. Essa é uma série especial da Brasil Paralelo sobre meio ambiente. No primeiro episódio, entenda o que é a COP, como surgiu e qual o objetivo desse encontro. No segundo episódio, a gente trata seriamente sobre a Amazônia, um tema tão presente na nossa história que não sai da nossa política. No terceiro episódio, exploramos a polêmica das mudanças climáticas, o tão falado aquecimento global. Assista aos 3 episódios aqui mesmo no canal. Compartilhe com seus amigos, se inscreva e curta o vídeo.